Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria recebendo você nessa noite, em que nós queremos falar um pouco a respeito de masculinidade e liderança. Por que é tão necessário esse assunto no mundo atual? Bom, porque estão querendo desconstruir, né, aquilo que é o serviço próprio do homem. Ou seja, o homem tem uma missão, foi criado por Deus com uma missão. E, infelizmente, nós estamos numa ideologia que vê em tudo aquilo que é masculino, na liderança que o homem exerce, tanto na família como na sociedade, como uma coisa muito ruim. Vejam, quando a gente olha no dia a dia a forma, né, como os nossos filhos estão sendo educados hoje em dia, a gente vê que isso entrou de uma maneira que não é uma coisa de livros, né? São coisas reais. Os meninos, eles são educados para não serem masculinos. Porque se você for homem demais, né? Não, homem é agressivo, homem é bruto, homem é insensível, homem é mau. É isso que é criado. Então, é necessário feminilizar o homem. Mas será que é isto realmente a identidade de um homem? Nós já vimos no nosso curso Est Ouvir, eu espero que vocês tenham assistido, né, que essa ideia de masculinidade tóxica, ela foi inventada, né, mas ela tem uma razão de ser. Tudo começa com a Revolução Industrial. Ou seja, na Revolução Industrial, os homens que faziam parte da família, né, cresciam, né, junto com a família, viam as crianças crescerem, estavam ali o tempo todo educando junto com a mãe. Os homens com a Revolução Industrial começaram a ser uma ausência. Com a Revolução Industrial, o homem que estava em casa o tempo todo começa a sair de casa de manhã, só volta para casa à noite. Então o homem começou a não ser parte da família. Ora, é claro que isto causou nos homens um problema sério, problema emocional, de personalidade, de virtudes, de identidade, que foi visto claramente com o homem que se entrega ao álcool, ao sexo desregrado, né? E a todo tipo de coisa. Então, nós saímos de um paradigma antes da Revolução Industrial. Só para você se localizar, eu estou falando de Revolução Industrial, estou falando 300 anos atrás. Tá? Portanto, nem o Brasil, enquanto nação independente, é tão antigo assim. Estou falando uma coisa muito antiga, para nós brasileiros, sobretudo. Para Portugal, 300 anos não é nada, mas para nós, brasileiros, é muita coisa. Então, 300 anos atrás, o homem fazia parte da família. Ele acordava de manhã, trabalhava, vinha para casa para o almoço, trabalhava junto com os filhos na roça, né? Isso fazia parte. A Revolução Industrial causou que o homem não fizesse mais parte da família. O homem tornou-se, então, esse elemento agressor que aparecia em casa, um cara meio bêbado, ou que traía a esposa, etc e tal, que volta para casa. Foi desconfigurado o homem tal qual ele é conhecido na história. Na história cristã, a família sempre foi um elemento maravilhoso de virtude, em que o homem era o líder, e o líder religioso da família,
que aconteceu com a Revolução Industrial? A mulher começou a ser a líder religiosa. A mulher começou a ser o princípio civilizatório dentro da família e o homem é o elemento caótico, né? Que vem de fora, que vem agredir, que vem... Não, mas é necessário voltar àquilo que é a verdadeira missão do homem. Bom, isso nós tratamos e vimos com bastante clareza no nosso curso Estovir. Mas não somente a Revolução Industrial causou isso em termos societários, como causou isso também em termos ideológicos. Foi a Revolução Industrial, tá? Vejam, eu quero que vocês entendam, eu não estou falando mal da indústria, eu não estou falando mal da tecnologia, eu não estou falando mal do progresso, eu estou falando, dizendo que, infelizmente, esse remédio teve efeitos colaterais horrorosos em termos sociais, que a gente precisa correr atrás do atraso e, né, reconfigurar as coisas. Bom, a Revolução Industrial também gerou as duas ideologias que fazem com que o nosso mundo moderno se compreenda. O mundo moderno, em termos políticos e ideológicos, se compreende como um mundo onde tem o capitalismo e o socialismo, o marxismo. Só tem essas duas coisas. Você é qual dos dois? Né? Essa é a pergunta. Qual dos dois que você é? O problema é o seguinte, se fizesse essa pergunta há 400 anos atrás, as pessoas iam dizer, você está louco. Você está louco. Por quê? Porque, é claro, a rivalidade entre empresários capitalistas e trabalhadores aconteceu por causa do mundo, como ele foi montado a partir da Revolução Industrial. E exatamente olhando para aquele mundo da Revolução Industrial, foi que os marxistas, né, Marx, Engels e os outros, começaram a ler toda a história da humanidade como se sempre tivesse sido isso. Não, sempre foi isso. Ou seja, a história da humanidade, na verdade, é como se ela fosse simplesmente a história dos capítulos necessários para a implantação do sistema horroroso capitalista. Então foi assim que Marx olhou para a família. Né? Marx não chegou de publicar essa obra, mas deixou um manuscrito que foi encontrado pelo Engels, que depois ele completou a obra e publicou, que é essa famosa obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Para Marx, o que é a família? Bom, a família é o seguinte, no mundo primitivo, nas hordas primitivas, todo mundo tinha sexo com todo mundo, portanto, ninguém sabia quem era o pai. Se sabia quem era a mãe, mas não se sabia quem era o pai. Até que veio a agricultura. Com a agricultura, acontece aquilo que a gente sabe. O agricultor, ele planta, mas ele não consome tudo que ele planta. Ele tem que vender, e com a venda vem um acúmulo de bens, vem um acúmulo de capital, ele tem herança para deixar. E porque ele precisa de herança para deixar, então o que é que ele fez? Aquele homem do Neolítico, primeiros agricultores, eles pegaram uma mulher e escravizaram sexualmente uma mulher. Você agora só pode fazer sexo comigo, porque eu quero saber, quero garantir que aquele filho é meu, para deixar a herança para ele. Então, segundo a imaginação marxista, é assim que surgiu a família. Assim, me desculpem, assim, é risível, por quê? Porque pensa bem, é impossível que a humanidade esteja há séculos sustentando uma instituição chamada família por uma razão que ela nem lembra mais, que era aquilo, que eu quero saber quem são meus filhos para deixar a herança. Bom, deixando isso de lado, o fato é que, então, a família, como nós a conhecemos, onde o pai é o líder, a esposa é aquele
coração amoroso, que educa, que acolhe as crianças, que dá alma para o lar, aquela família dos filhos numerosos, etc. Essa família, para os marxistas, é um horror. É necessário destruir a família. Por quê? Porque a família ela é o princípio do capitalismo colocado na célula máter, na célula principal da sociedade, em que você tem o homem, evidente, heterossexual, que escraviza a mulher e os filhos. Portanto, a mulher e as crianças são escravos na mão desse homem. E é isto que é o patriarcado. Então, essa é a desgraça chamada patriarcado. Né? Mas a pergunta é, essa é a única leitura? Essa é a única coisa que existe? Ou será que nós podemos ler o patriarcado de outra maneira? Não, o patriarcado é isso mesmo, padre. Inclusive vocês cristãos. Vocês cristãos. A Bíblia é um horror. A Bíblia devia ser um livro, devia ser proibido esse livro. Por quê? Olha só a barbaridade que São Paulo diz na carta aos Efésios. Né? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Olha aí. É escravidão. Diz que o marido é a cabeça da mulher. A mulher tem que ser submissa. Então é evidente que vocês cristãos, vocês são uma ideologia que mantém o status quo dessa opressão da mulher. E, portanto, o cristianismo tradicional ele tem que ser destruído desde dentro. Tem que ser impedido de existir. Só que isso é uma caricatura do cristianismo. Quem diz isto não leu São Paulo. Não leu. Por quê? Porque São Paulo diz, ele não diz somente mulheres sejam submissas. Ele diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja só o que ele está dizendo aqui. Como se entregou por ela. Paredoken, em grego. Entregar-se. Como é que Cristo se entregou pela igreja? Ele morreu na cruz. E se vocês forem ver, não precisa ser cristão. Basta você, assim, tirar as escamas dos olhos e enxergar a vida como ela é de fato. Qualquer civilização, qualquer sociedade, até a sociedade tribal, foi construída em cima do sangue derramado dos homens para defender suas esposas e seus filhos. Evidente. Você imagine lá os nossos índios que estavam na pedra polida. Imagine uma onça. Tem uma onça pintada na porta da caverna. A mulher está lá, grávida, com outro filho no colo. Quem que vai ter que enfrentar a onça? Quem que vai ter que enfrentar a onça? Se não tivesse um homem que enfrentasse, eu pergunto, a humanidade teria sobrevivido? Portanto, me desculpem dizer, não é? Mas a própria natureza, é que nós estamos num mundo tecnológico em que as coisas, né, estão muito facilitadas, então é evidente. Hoje, uma mulher pode tranquilamente ser um caminhoneiro. Uma mulher caminhoneira é normal. Cabine com ar-condicionado, você gira o volante do caminhão com o dedo. Mas quando você precisava de muque para girar o volante de um caminhão, você precisava de músculo para fazer aquilo, era muito difícil uma mulher ser caminhoneira, né? Compreendo que não dava. E ainda hoje, certas profissões são extremamente difíceis.
As mulheres podem servir o exército tranquilamente, mas qualquer estrategista de guerra, na hora do ataque, vai manter as mulheres no quartel-general, em serviços, né, vários, mas na frente de guerra, eu acho que o número de mulheres vai ser sempre menor. Então, se nós vamos defender as pessoas, você compreende que para defender alguém precisa derramar o sangue? Você entende isso? Bom, se você entende isso, então você está entendendo o que é que São Paulo disse quando pediu que as mulheres fossem submissas. Não é? Mulheres, sede submissas ao marido da Revolução Industrial, que chega em casa bêbado, adúltero, cheio de doenças sexualmente transmissíveis, né? E vai forçar você, estuprar você, fazer você ter sexo e se contaminar você com doenças, e depois vai espancar você, maltratar você, escravizar você. Não é isso que São Paulo está dizendo. Se você vai ler a história da humanidade através da lente de leitura da Revolução Industrial, então nós estamos perdidos. Evidente. Não vai funcionar. Mas se você tem uma visão mais ampla, né? Tem uma visão maior, você consegue ver o que é que está lá. Eu nunca encontrei uma mulher que se sentisse ofendida quando você diz: seja submissa ao homem que está derramando sangue por você. Ele está derramando sangue por você. Seja submissa. É claro que ela fica muito revoltada quando você pede para se submeter a um cara injusto, louco, agressivo, egoísta, que não está nem aí com ela. Tá bom. Mas se é isso, então, vejam. Então, aquilo que geralmente era o patriarcado, né, começou a virar uma ideologia, o patriarcalismo. E essa ideologia, ela é alimentada tanto pela direita como pela esquerda. A esquerda dizendo: olha aí, é isso mesmo, o homem é agressivo, não sei o que, etc e tal. E uma direita meio louca também: é isso mesmo, o homem tem que ser agressivo, porque o homem... Mas sem que as pessoas enxerguem que estão reféns de um debate dos séculos recentes, tá entendendo? Que não é o debate verdadeiro. A coisa é, o que é realmente uma família? Uma família é uma comunidade de virtude, onde o homem é líder, mas liderança é serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Isso é liderança masculina. Isso é que é ser líder de verdade. Então, foi pensando nisso que eu pensei em apresentar para vocês um curso que é a continuidade do Estovir, né? É um curso completamente diferente. Dá para você fazer esse curso tranquilamente sem ter assistido o Estovir, mas os dois cursos dialogam entre si, né? São dois cursos que dialogam entre si. No Estovir eu apresentei a masculinidade e aquilo que é verdadeiramente o florescer da masculinidade na paternidade. Nesse curso agora sobre masculinidade e liderança, eu quero apresentar para você como o amor que o homem tem que ter pela mulher é uma liderança de serviço. É aqui que está a coisa. Uma liderança de serviço. Então, nesse curso, eu apresento para vocês de forma bem prática como é que nós, cristãos, católicos, vemos o verdadeiro patriarcado cristão, ou seja, essa missão de líder do homem dentro da família. E eu parto, evidentemente, desse texto da Carta de São Paulo aos Efésios. A gente faz uma análise profunda desse texto, explica com muito mais detalhes do que aquilo que eu estou
apresentando para vocês agora, com exemplos práticos, para mostrar que isso não é uma coisa assim, Padre Paulo vem com uma fantasia de que homem dá vida por mulher, né? Isso é uma coisa fantasiosa. Não, vamos ver exemplos históricos, concretos, reais. E como o fato de nós estarmos desconstruindo a identidade masculina como líder da família, como líder que dá a vida e se sacrifica, é que nós vivemos tantas confusões. E confusões, por exemplo, na igreja também. A mulher precisa ser ordenada padre. Não é? Tem que ordenar padre. A mulher tem que ser padre também, tem que ser sacerdote. Tá, escuta, veja. Se ser padre é poder, então tudo bem. A mulher precisa ter. Mas se ser padre é serviço, bom, o serviço é variado na vida, né? Uns fazem umas coisas, outros fazem outras, não é não? Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Então é uma visão distorcida, onde aquilo que é a vocação masculina é sempre visto como poder, né? Uma coisa opressora, etc, etc, isso, aquilo. Sim, de fato, o homem pode usar os músculos dele para esse tipo de coisa. E de fato está usando. Veja, toda essa maluquice que nós estamos vendo por aí de feminicídio, coisas horrorosas. Mas por quê? Tem que perguntar, que educação receberam estes homens, esses rapazes, esses jovens, para proteger a mulher? Por quê? Antigamente era uma coisa evidente. Tem uma mulher, eu cedo o lugar, numa sala de espera ocupada, todas as cadeiras ocupadas, chegou uma mulher, um homem vai se levantar para dar lugar para ela. Isso era uma coisa evidente antigamente. Vai numa sala de espera hoje para você ver se isso acontece. Um homem passava por uma porta, ele cedia lugar para que a mulher passasse na frente. Um homem andava na calçada, ele andava do lado do meio-fio para protegê-la de alguma poça d'água, de alguma coisa, ela ficava na parte de dentro protegida. Vai descer uma escada, o homem desce na frente, porque se ela cair, ele segura. A mulher vai subir uma escada, o homem sobe na frente para que ele não fique olhando por trás a saia dela. Eram coisas óbvias antigamente. Nós sabíamos que a força masculina era uma força para o serviço, para proteger. Então, quando se perde a cultura, né? Quando você destrói a cultura cristã que foi criada, e essa cultura vem sendo destruída já há alguns séculos, então é evidente que as coisas vão mal. Então, como reconstruir isso? Como viver a verdadeira liderança? Então, esse curso é muito interessante porque ele serve para você, homem, como liderança masculina, mas serve também para qualquer pessoa que queira ser líder. Porque eu apresento claramente o que é um líder. Né? Como é que, assim, humanamente, vamos analisar, o que é essa história? O que é ser líder? A gente fala, tem que ser líder, tem que ser líder, mas o que é um líder? Então isso serve para você que é empresário, empresária, uma mulher que tem que liderar uma empresa. Esse curso serve para você também. Claro que eu vou falar de masculinidade e liderança, mas como tem toda uma parte muito rica de liderança, serve para as mulheres também que queiram ser líderes. E serve para pessoas que não são casadas. Serve para os padres. Eu falo do amor entre o homem e a mulher, que deve amar, liderar, etc. e tal, mas serve para um padre aprender a ser líder enquanto sacerdote. Agora, tudo isso baseado numa realidade chamada amor. E a parte, digamos assim, mais, interessante do curso é exatamente tirar isso tudo do conceito de amor,
de caridade. Maridos, amai as vossas esposas. Depois que eu gravei esse curso, eu fui ver um livro importante que eu já tinha lido antes, mas não me lembrei na hora do curso de colocá-lo dentro do conteúdo. É um livro, né, chamado O Matrimônio, Die Ehe, em alemão, de um filósofo católico chamado Dietrich von Hildebrand. As mulheres conhecem a esposa do von Hildebrand, Alice von Hildebrand, né? Dos cursos que nós fizemos para as mulheres. Então tem esse curso, esse livro, que nós estamos colocando aí à disposição para vocês, né? Como livro eletrônico para os nossos alunos, em que o Dietrich von Hildebrand, ele lembra uma coisa a respeito do amor esponsal, que é muito interessante. Ele diz assim, olha, quando Deus criou o mundo e viu todos os tipos de amores que tem no mundo, tem um amor entre amigos, tem um amor de pai por filhos, de mãe pelos filhos, de filhos pelos pais, de irmãos entre si. Deus olhou todas essas formas de amor, mas nenhum desses amores Deus elevou a sacramento. O único amor que Deus elevou a sacramento foi o amor entre o homem e a mulher, no matrimônio. Isso deve dizer algo para nós a respeito desse tipo de amor. Porque algumas pessoas descrevem o amor entre homem e mulher, o amor esponsal, como se fosse simplesmente, digamos assim, um amor de amizade com um tempero de amor erótico sexual. Né? Um amor de amizade que você põe lá. São dois amigos que podem ter sexo entre si. Mas é evidente que não é isso. Por quê? Porque nenhum amor como o esponsal pode olhar para outra pessoa e dizer: eu sou teu, tu és minha. Uma mulher pode olhar para o seu esposo e dizer: tu és meu, eu sou tua. O marido pode olhar para ela e dizer: tu és minha, eu sou teu. Essa doação recíproca, essa doação profunda, ela é muito importante e ela faz parte desse amor, dessa doação. E é por isso que quando São Paulo diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, ele está colocando ali claramente uma nota do amor esponsal. Esse amor entrega, esse amor doação, esse amor diferente, né? Que é muito importante. É importante nós olharmos para essa realidade do amor como sendo algo que verdadeiramente joga luz na nossa vocação nesse mundo. Então, fica aí o convite para você conhecer, né? E aprofundar a sua vocação. Você que é homem, sua vocação de líder de uma família, mas também você que é mulher, na vocação de líder que você tem na sua feminilidade, naquilo que é próprio. Esse curso é bom para os homens e para as mulheres. Eu trato o assunto principal é homem, mas as mulheres irão também ter um grande fruto com esse curso, conhecendo, vendo, porque uma das grandes dificuldades entre homens e mulheres é não se conhecerem mutuamente, não conhecer o próprio de cada um e não valorizar a riqueza do diferente, que é o homem e a mulher. Né? Então, o curso está aí, já à disposição de vocês, e nós estamos hoje iniciando uma campanha com
preços especiais, né? Você vai ter a possibilidade de adquirir não somente esse curso, mas os outros 59 cursos da nossa plataforma com descontos especialíssimos. Então é uma ocasião para você não perder, né? Você aproveita agora, muita gente ainda está de férias, né? E ainda diz que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Então aproveita agora para estudar, aproveita para aprofundar esse seu conhecimento, porque você pode colocar algo de diferente na sua vida. Nossa, eu vou começar esse ano, né, procurando cultivar em mim a minha liderança, aquilo que é próprio de um líder, que é próprio de alguém que lidera e que conhece a sua vocação, né? Então, o curso está realmente muito bom. As pessoas que assistiram, eu fiz o curso presencial com muitas pessoas que estavam lá presentes. Os homens que estiveram assistindo o curso nos deram um feedback maravilhoso. Acho que conseguimos alcançar o objetivo. E, no mais, também é importante você recordar, não é somente este curso, né, mas os vários cursos. Eu sou padre há 33 anos, o nosso site, este ano, com a graça de Deus, está completando 20 anos de existência. São 20 anos de trabalho, aos quais 20 anos você vai ter acesso com a sua simples assinatura, né? Então, com isso, você sai ganhando. Pelo preço de uma pizza mensalmente, você consegue, né, mergulhar verdadeiramente num mundo muito vasto, muito interessante de conhecimento. Então, você precisa verdadeiramente desse curso, vai fazer diferença para você em 2026. Sei que é um ano político, né? É um curso até interessante porque joga uma luz para a gente entender, mas quem seriam verdadeiramente os líderes, os políticos sérios, se nós tivéssemos um país, né, que vivesse e conhecesse o que é a liderança, e mais ainda a liderança cristã, né? Então, eu acho que é uma coisa que joga muita luz para a sua vida como pessoa, mas também no cenário da nossa sociedade como um tal. Então, o curso está no ar, as 10 aulas estão aí disponíveis imediatamente para você. O livro O Casamento, né, do Dietrich von Hildebrand também está à disposição em versão eletrônica para vocês poderem aprofundar e conhecerem melhor a respeito do pensamento desse grande escritor que influenciou tanto o pensamento católico recente, né? E vocês, então, continuem conosco na nossa família do site Padre Paulo Ricardo. Eu espero que vocês verdadeiramente acolham, né, essa convocação. Se você ainda não é aluno, venha, estou esperando você. E se você já foi aluno, mas faz hora que você, né, esqueceu do site, não tenho tempo, padre, é coisa demais, eu não consigo. Venha porque os cursos estão cada vez mais práticos, cada vez mais voltados para a sua vida. Agora, depois de 33 anos de padre, estou conseguindo colher de forma muito mais prática, de forma muito mais objetiva, aquilo que são os problemas concretos que as pessoas vivem. É por isso que eu estou fazendo esses cursos presenciais, porque para ter verdadeiramente esse contato com pessoas reais e oferecer para pessoas reais essas soluções, essas luzes para a vida de cada um de vocês. Então, eu espero que você não deixe passar essa oportunidade, né? E principalmente agora que temos descontos especiais, aproveite essas duas coisas. O tempo, se você ainda está de férias, ainda não começou o ano, né? Está esquentando os motores, aproveita agora para estudar e a oportunidade do desconto, tá bom? Deus abençoe você e que Nossa Senhora cubra a sua família e a sua vocação, o seu manto de amor, nos conduzindo ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.